Olá pessoal, meu nome é Vanessa Nascimento, eu sou formada em História da Arte, sou artista visual, artesã, moro em Ubatuba, moro em São Paulo há 7 anos, eu sou de Manaus, Amazonas, vim da selva amazônica para a Mata Atlântica e hoje a nossa videoaula será sobre ecobag, patrimônio e meio ambiente. Vamos lá! Então, pessoal, nós vamos fazer hoje a nossa ecobag nessa videoaula, pensando no patrimônio histórico, cultural do município de Ubatuba. Nós vamos fazer algo semelhante a esse tipo de ecobag, tá bom? E a gente vai aprender como fazer, costurar, como transferir o desenho para o tecido também, tá bom? Essa é uma ecobag que eu faço desde 2012, né? Eu faço desse tipo e de outros tipos também. E eu vou mostrar para vocês as técnicas para dar mais durabilidade, seja na pintura do tecido, seja na costura, e também dar ideias de temáticas que vocês podem trabalhar para valorizar a história e cultura do município de Ubatuba. Bom, como nessa videoaula a nossa temática, além de fazer uma ecobag, a gente vai aprender também um pouquinho sobre patrimônio, eu vou dar um breve entendimento sobre o que é patrimônio material e patrimônio imaterial e alguns exemplos dos patrimônios da cidade de Ubatuba também. Bom, em primeiro lugar, então, vamos aos conceitos das questões do patrimônio. A palavra patrimônio teve origem na sociedade romana, então a sua palavra tem origem latina, patrimônio, e se originou na sociedade romana. Então se referia aos pais de família que possuíam os bens de toda a família e também até bens relacionados à negociação de pessoas vivas, de escravos e tudo mais. Então, a palavra patrimônio era vinculada à questão individual e privada. Depois, na Idade Média, a palavra patrimônio teve uma conotação também relacionada à religiosidade e ela já se tornou mais parecida com o que a gente conhece atualmente depois da Segunda Guerra Mundial, com as diversas perdas de patrimônio cultural, artístico e material. Então, para auxiliar no resgate e na preservação desses patrimônios, foram criadas em 1945 a ONU e também a Unesco. Existem 2 tipos de patrimônio culturais. Existe o patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. O patrimônio cultural material se refere aos monumentos, documentos históricos, bens naturais. Então, de acordo com o Decreto de Lei de número 25 de 1937, patrimônio material é o conjunto de bens materiais, móveis e imóveis existentes no país e cuja conservação seja de interesse público, seja pelos fatos memoráveis da história do Brasil ou seja por seu excepcional valor arqueológico, etnográfico, bibliográfico ou artístico. Bom, dentre o patrimônio cultural material existem os bens móveis e imóveis. Os bens móveis são coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, artísticos, videográficos, fotográficos ou cinematográficos. Com a Constituição Federal de 1988, ocorreu uma ampliação da noção de patrimônio e bens culturais e foi inserida a categoria de patrimônio cultural imaterial. Então, patrimônio cultural imaterial se trata de práticas da vida social, como saberes, fazeres, expressões culturais, lugares, práticas de cultos e celebrações, por exemplo. Alguns outros exemplos de patrimônio cultural imaterial são samba de roda, a pintura corporal e a arte gráfica da etnia Uajapi,
o Círio de Nazaré, por exemplo, frevo e também a Festa do Divino. Então, o patrimônio cultural imaterial preserva a memória coletiva e o sentimento de identidade e pertencimento de um grupo. De acordo, então, com esses conceitos que nós aprendemos até aqui sobre patrimônio, podemos dizer que a linguagem, literatura, a música, a culinária, artes, celebrações, festejos, rituais e lugares podem ser considerados patrimônio, seja de um local, uma comunidade, da nação ou até mesmo da humanidade. Bom, finalizando o nosso papo sobre patrimônio, é importante também saber quem são os órgãos que regulamentam e decidem o que é ou não patrimônio. Patrimônios da humanidade são reconhecidos pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Já no Brasil, nós temos um órgão nacional, que é o IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Em São Paulo, a gente tem o CONDEFAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico de São Paulo. E aqui em Ubatuba, nós temos também a Fundarte, que é a Fundação de Arte e Cultura. Em Ubatuba, nós temos alguns bens tombados pelo CONDEFAT, por exemplo, o edifício Paço da Nóbrega, a Igreja da Matriz de Ubatuba e Cruzeiro, Ilhas, Ilhotas e Lajes, Residência dos Irmãos Gomes, ruínas do Engenho da Lagoinha, a Serra do Mar, também é tombada, e de Paranapiacaba, o Sobrado do Porto e as unidades habitacionais da Pissinguaba. O Sobrado do Porto, por exemplo, é o único bem que também, além de ser tombado pelo CONDEFAT, é tombado pelo IPHAN, que é um órgão nacional, né? E pelo IPHAN também a gente tem os patrimônios imateriais do estado de São Paulo, para dar um exemplo para vocês, que é o jongo, no Sudeste, o ofício das baianas do acarajé, o ofício dos mestres de capoeira, as rodas de capoeira, o fandango caiçara, que também acontece aqui na região de Ubatuba, assim como os sistemas agrícolas tradicionais de comunidades quilombolas do Vale do Ribeira e a literatura do cordel. Todos esses são patrimônios imateriais do estado de São Paulo que são tombados pelo IPHAN. Então, será que além de todos esses bens culturais que são tombados, não teríamos outras histórias e costumes a preservar aqui em Ubatuba? Ubatuba, além da cultura caiçara, possui 4 quilombos reconhecidos, que são o Quilombo Camburi, Quilombo da Pissinguaba, Quilombo do Sertão da Itamambuca e o Quilombo da Caçandoca, que é o único no Brasil com a salvaguarda de uma faixa de território da Marinha. Além disso, existem também as comunidades indígenas de origem tupi, guarani e guarani, a aldeia Renascer, a aldeia Boa Vista e a aldeia Rio Bonito. Então, pensando nisso, a gente vai produzir a nossa ecobag de hoje, a exemplo dessa daqui que a gente tem pronta, inspirada na história do líder indígena Cuyambebe, o líder Tupinambá, e a gente vai começar a produzir a nossa ecobag agora. Vamos lá! Então, vamos começar a confecção da nossa ecobag. Primeiro, os nossos materiais para a confecção da nossa ecobag. Primeiro, você vai precisar de pelo menos 1 metro de algodão cru, vai precisar de tesoura, fita métrica e também de alguma alça de algodão que você possa utilizar, ou pode ser uma espécie de alça que é usada para cinto também, ou você pode confeccionar a alça da sua ecobag com o próprio tecido, né, se você tiver essa habilidade. Então, o tecido da nossa ecobag, de um lado, ele tem 38 centímetros de comprimento. Eu cortei esse tecido dobrado, tá bom, gente? Para ele não ter
costura aqui no fundo, o que dá uma maior durabilidade a essa eco bag e também retira a possibilidade de rasgar esse fundo com o peso da bagagem ou do material que você vai colocar dentro dessa eco bag. Então você consegue carregar mais coisas nela sem ter o medo dela rasgar. Então, de um lado, na parte da frente, a gente tem 38 centímetros e no total dá 76 centímetros. Então, o tecido dobrado, né, no total dá 76 centímetros. Já de largura, essa eco bag tem 34 centímetros. Agora, vocês podem também alterar o tamanho da eco bag de vocês, nunca esquecendo de deixar também a margem para costura, né? Geralmente a gente deixa 1 centímetro, 1,5 para costura também. Gente, também uma informação importante. Esse tecido aqui é o algodão cru. Vocês podem ver que ele é do mais fininho, existem diversas gramaturas, existe inclusive um mais fino do que esse. Porém, quanto mais aberto a trama do tecido, mais difícil fica a pintura, porque a tinta acaba se espalhando. Então, você pode utilizar, eu sempre utilizei o algodão cru e o brim cru também, que eles são ótimos para esse tipo de trabalho, porque precisa ser um tecido que dê para você trabalhar, fazer sua pintura, mas que também você possa ter uma durabilidade. Como eu disse anteriormente, as alças da eco bag podem ser feitas de diversos tipos de tecido, desde tecido de cadarço, pode ser feita do próprio tecido da bolsa. No caso dessa nossa eco bag de hoje, a gente vai fazer com esse viés aqui. Eu vou costurar os dois viés e aí a gente vai dividir aqui na metade. Essa alça aqui que a gente vai fazer hoje, com esse viés, tem 45 centímetros. E vocês também não esqueçam de deixar a margem de costura para alça, tá bom? Porque ela sempre fica com a costura para dentro e acaba reduzindo o tamanho também. Então, vamos agora começar a costurar a nossa eco bag. Nesse caso aqui, eu vou costurar ela na máquina, mas vocês podem, quem tiver habilidade também, pode costurar ela à mão. Essa daqui, por exemplo, eu fiz numa outra oficina, ela foi costurada à mão também, tá bom? Mas o importante da costura à mão é você reforçar sempre, passando 2 costuras, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Outra dica sobre a marcação do local das alças, né? Onde fica posicionado. Nesse caso aqui, como essa eco bag é pequena, ela tem 34 centímetros, você pode vir aqui e dobrar ela na metade. Dobra bem direitinho na metade do tecido. E aí você dobra novamente na metade. Faz a marcação direitinho. E aí você vai ter onde fica cada alça de cada lado, né? Porque vai ficar marcado aqui na dobra. Mas em geral, a largura você tem que medir sempre o centro do tecido, né? O centro da bolsa, na largura. E geralmente não passa de 9 centímetros para cada lado, ou seja, 18 centímetros no total de espaçamento entre uma alça e outra, tá bom? Porque senão aqui fica abrindo, essa parte do meio da bolsa fica abrindo. Então, nós vamos começar pela costura das alças, tá bom, gente? Como eu já marquei, né, você vai e costura primeiro as 4 alças, que fica mais fácil do que costurar depois que as laterais já estão arrematadas. Então, depois de costurar as alças, a gente vai alinhar ali os tecidos e começar a costurar a lateral, tá bom? A lateral eu sempre passo 2 costuras para reforçar e ter uma maior durabilidade. Nesse caso, como eu tô sem máquina de acabamento, eu decidi fazer o acabamento com viés. E aí a gente já tá finalizando a bainha de cima, arrematando a alça. Bem, então nós temos aqui a nossa eco bag já costurada.
toda com acabamento em viés, como vocês viram. E agora a gente vai passar para a parte da transferência do desenho. Vocês vão pegar uma impressão que vocês tenham aí na casa de vocês, uma arte autoral que vocês queiram imprimir no tecido, algum desenho que vocês queiram imprimir. E agora a gente vai pegar essa impressão, vai pegar o papel carbono, tá bom? Eu uso esse papel carbono aqui, tamanho A4. E aí, para dar uma base melhor para a transferência do seu desenho, você pode usar uma prancheta ou alguma base que você possa riscar, tá bom? Essa base aqui a gente vai usar também para ficar dentro do tecido, para a tinta não vazar para o outro lado da nossa bolsa, tá bom? Nossa base já está dentro da bolsa. Eu vou colocar o papel carbono aqui centralizado, onde eu quiser fazer o meu desenho, a minha transferência. E vou pegar o meu desenho ou a minha impressão e colocar em cima do papel carbono virado para baixo, tá, gente? E aí a gente vai transferir, vai pegar um lápis. Se você tiver dificuldade de fixar esse desenho aqui, você pode colocar algumas fitas adesivas aqui para o desenho não mexer enquanto você está passando o lápis por cima. Mas quem já tem prática é só segurar aqui no meio e não deixar o desenho se mover. E aí você vai pegar o lápis e começar a desenhar por cima das linhas do contorno do seu desenho. Pode desenhar bem firme para passar esse traço pro tecido, tá bom? Agora vocês fiquem tranquilos que só vai passar pro tecido mesmo o traço que a gente está imprimindo, não vai manchar o tecido nem nada. Antes de mover o seu desenho do papel, você precisa conferir se você passou todas as linhas principais da sua impressão pro tecido, tá bom? Aí você confere e aí, se estiver tudo certo, você pode retirar. Então, a gente tem aqui o esboço do nosso desenho, da nossa impressão, e a gente já pode começar a pintar. Então, agora partindo para a parte da pintura, eu estou utilizando tinta para tecido comum mesmo. E eu vou aproveitar esse momento para falar um pouco sobre essa inspiração no Cunhambebe, né, que foi um indígena muito importante, líder dos Tamoios, ou seja, um dos únicos que liderou uma resistência, né, indígena de 5 etnias que resistiu à colonização portuguesa e é um símbolo muito forte dessa resistência, né, desses povos originários aqui no Brasil. Então, por isso que a nossa inspiração hoje é nele. Bom, então, finalmente nós temos aí a nossa ecobag finalizada. Bom, espero que vocês tenham gostado da nossa oficina de hoje. Essa é a nossa ecobag, tá bom? Feita do início ao fim, artesanalmente, né? Então, para mostrar como é possível a gente usar essa questão do patrimônio e do artesanato, né, juntos para a gente conseguir uma arte bacana, que dialogue com o local onde a gente mora e que a gente ainda consiga fazer um discurso de preservação do meio ambiente, incentivar a economia local, né, com ideias assim bem bacanas em relação ao patrimônio local, que deve ser valorizado, conhecido também por quem vem visitar. E a gente também incentiva para que as pessoas utilizem menos resíduos plásticos, né, e possam recolher o lixo e o que elas produzem de resíduos não naturais quando vêm visitar a cidade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima!